não é a melhor formação que a gente tem hoje, né? Sem o Gabriel, ou no caso, sem o trio, porque o Matheus Pereira e o Caio Jorge estão melhores que ele? Eu acredito que sim. Eu acho que o próprio Leonardo Jardim já falou sobre isso, né? E a presença do Gabigol junto com o Caio Jorge e o Matheus Pereira, ele conseguiu ali expressar o porquê de não dar tão certo. E é questão de respeitar também o momento vivido pelo Caio Jorge e também pelo Matheus Pereira, né? As duas posições no qual o Gabigol poderia estar jogando, poderia estar atuando como titular, mas que tem ali um companheiro no melhor momento. Às vezes isso acaba incomodando, sim, o torcedor, até por conta mesmo do histórico do Gabigol, né? De ser um jogador decisivo, de ser um jogador também que pode decidir as partidas, ajudar ali o Cruzeiro a conquistar vitórias. Mas eu acho que o Cruzeiro hoje está muito bem servido para os jogadores das posições, né? Se a gente levar em consideração a questão tanto do Christian quanto também a questão do Wanderson, o Gabigol não entrega o que esses jogadores entregam, né? Então aí fica até difícil da gente pensar no Gabigol dentro dessas duas posições do lado de campo, embora no Flamengo ele conseguiu atuar em algum momento ali pelo lado direito. Então acho que hoje o Cruzeiro está bem servido, eu entendo essa insatisfação por parte do torcedor. A minha insatisfação com relação à não presença do Gabigol como opção. Talvez ele poderia ser ali uma das primeiras opções e não tem sido. Eu acho que tem que levar em consideração a questão da qualidade técnica que hoje está compondo o banco de reservas do Cruzeiro. Não faz o menor sentido para mim hoje ver o Marquinhos estando à frente como opção e ser acionado primeiro. Talvez a gente poderia encontrar meios de colocar o Gabi, ainda que seja numa posição que ele não esteja atuando de uma maneira mais frequente, como um meia e também como um centroavante, mas não faz sentido hoje a gente tê-lo como segunda, terceira opção, embora seja o jogador tecnicamente com maior potencial hoje no banco de reservas. Eu concordo com o ponto de vista da Amanda. Não me incomoda o Gabigol estar no banco de reservas. Eu acho que talvez ele possa entrar em outros momentos, com um pouco mais de tempo de jogo. Só que é necessário também a gente ponderar, e eu vejo muito isso nas redes sociais, porque colocam o Gabigol como reserva, levando em conta a titularidade do Wanderson. Não faz sentido. O Gabigol nunca vai jogar na função do Wanderson. E o Wanderson, ele é um atleta que, de novo, ele precisa de ser cobrado para produzir mais, né, diretamente ali, como foi contra o Santos, que ele deu assistência pro lance do Fabrício Bruno, mas ele é um atleta importante para o funcionamento coletivo desse time. Hoje o Gabigol ele tem duas vagas que ele pode ocupar, a de Caio Jorge e Matheus Pereira, coincidentemente os dois melhores jogadores do time. Então isso acaba dificultando a entrada do Gabigol. Então não dá para a gente imaginar que o Leonardo Jardim vai sacar o Wanderson para colocar o Gabigol, porque você vai perder, e acho que isso já ficou muito claro dentro da ideia de jogo do Cruzeiro. É um 4-2-3-1, um dos pontas é um jogador mais de cadenciar o jogo, um jogador de fazer esse movimento, de jogar mais por dentro, de ser mais combativo, às vezes sem a bola, que é o caso do Christian, e o outro dos jogadores de lado de campo é um atleta de mais profundidade, de dar amplitude, um atleta de velocidade, que é o caso do Wanderson. O Gabigol ele não atende a nenhuma dessas duas funções, nem a do Christian, nem a do Wanderson. Eu acho que dentro das partidas pode existir ali talvez uma modificação para encaixar mais o Gabigol nesse time e ele ter mais minutos, mas acho que a gente tem que olhar também para a maioria dos confrontos onde o Cruzeiro venceu. E o Gabigol ele não foi, salvo o jogo contra o Flamengo, essencial nesses confrontos. E tem o jogo contra o Juventude, claro que ele marca 2 gols. Mas é um jogador que tem sua importância, mas o torcedor do Cruzeiro, em algumas vezes, ele parece colocar um pouco o Gabigol acima desse funcionamento coletivo do Cruzeiro, que é algo que o Leonardo Jardim não vai fazer. Quando a gente olha para a melhor versão do Cruzeiro, fica muito claro que ela é sem a presença do Gabigol. E que bom, né? Porque a gente, em um dado momento do ano, imaginava que o Cruzeiro poderia ter uma dependência dele, mas não é assim. Então, dentro do que o Jardim pensa de jogo, para mim já ficou claro, até por mais de uma vez, que o Gabigol no time inicial não funciona tanto.
mas assim como a Amanda, fico incomodada em alguns momentos com a falta de minutos, né? Eu tenho a sensação que, dependendo da circunstância de determinados jogos, o Jardim poderia ter acelerado a entrada do Gabriel Barbosa. E eu até acho que, pensando numa rotação que em algum momento é necessário, pensando em uma mudança ou outra pontual de time, o Gabigol poderia ter começado algum dos últimos jogos, né? Pelo menos um. E aí, até já me adiantando, indo bem à frente, tá? Contra o Internacional no fim de semana, eu já penso no Gabigol como titular. Aí é um jogo às vésperas de Copa do Brasil. Não sei se vai ser ideia do Jardim de fazer uma ou outra mudança pontual, mas eu acho muito importante que o Cruzeiro tenha o Gabigol com mais minutos em jogos que ele vai ser mais exigido e tendo a devida confiança para um confronto de Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Algumas coisas no futebol não podem ser ignoradas, e o Cruzeiro ter o Gabigol bem, mais confiante, quem sabe fazendo aí um grande jogo contra o Internacional, seria interessantíssimo para o Cruzeiro, pensando na Copa do Brasil e até mesmo na sequência da temporada. Mas hoje, contra o Mirassol, aí já é um outro cenário, né? Um Cruzeiro que não deve começar com o Gabigol, e aí, particularmente, isso não me incomoda. Mas em alguns momentos, acho que ele pode entrar um pouco mais forte nessa rotação feita pelo Leonardo Jardim. Afinal de contas, o elenco é curto e o Gabigol, claramente, é uma das principais opções, ou a principal opção que a gente tem hoje no banco de reservas. Ô Caramojo, eu cheguei a falar aqui em outros momentos sobre o Leonardo Jardim pensar um esquema aí para os três, né? Gabigol, Matheus Pereira e Caio Jorge. E desde que esse debate voltou, eu comecei a voltar e pensar em alguns jogos. Eu acho que o melhor funcionamento hoje do Gabigol é na vaga do Matheus Pereira, véio. E eu não consigo ver hoje isso acontecendo. E um outro ponto. Quando ele entrou no decorrer da partida, como o Pedro disse, tirando esse jogo do Flamengo aí que ele entrou e veio aquele pênalti, ele bateu com o Ross pegando e ele teve muito mérito ali no rebote, não teve tanta coisa assim, né? Então, não sei se o Leonardo Jardim hoje, ele também tem esse pensamento do seguinte: ele começando, quando é na vaga do Pereira, é um funcionamento. Ele começando com os outros dois, é outro funcionamento. E ele entrando no decorrer do jogo, e nos últimos jogos aí, ele teve até mais tempo, né? Com o Ceará talvez tenha tido mais tempo entrando como substituto, né? Então, eu tenho uma dificuldade para pensar aí em... ele precisa ser a primeira alternativa e como isso funcionaria. Com sinceridade, véio. É difícil também, porque não tem como jogar sem o Matheus e sem o Caio hoje, que dão um funcionamento bem legal, né? E a gente viu pouco do Gabigol na vaga do Caio Jorge, né? É um ponto aí. Aí é com o Leonardo Jardim, viu, Caramojo?